estamos de volta e hoje a gente vai dar uma atualizada aí na nossa playlist da Agatha Christie, falando sobre Assassinato no Campo de Golfe, que é o terceiro livro de publicação dela, né? Que é o Assassinato no Campo de Golfe. Ele foi publicado em 1923, tô aqui com a minha colinha. Eu vou deixar o link do site oficial dela para vocês fazerem o download da lista. Os títulos, eles estão em inglês, mas dá para traduzir bacana, assim, dá para achar o título dos livros tranquilo, não é nada impossível não. O Assassinato no Campo de Golfe, ele foi publicado em 1923, só relembrando. O Misterioso Caso de Styles, que já tem vídeo aqui, foi publicado em 1920. O Adversário Secreto ou Inimigo Secreto foi publicado em 1922, que também já tem vídeo aqui. E o Assassinato no Campo de Golfe, 1923. E o próximo livro, né, próximo vídeo, foi publicado em 1924, que é The Man in the Brown Suit, ou O Homem do Terno Marrom, que é este daqui. O vídeo para esse livro aqui, eu tenho quase certeza que ele vai sair só em dezembro. Eu vou dar uma lida ali no meu planejamento, e aí qualquer coisa, se eu adiantar ele lá, eu coloco lá no Instagram e no Facebook. Faça o favor de acompanhar lá. Obrigada de nada. Mas então, beleza, vamos conversar sobre The Murder on the Links. Esse então é o segundo livro que a gente vai ter com o Poirot, né? O primeiro, O Misterioso Caso de Styles, foi com o Poirot também. Então foi um livro... O Styles, né? Foi um livro mais introdutório ali da Agatha Christie, né? Do próprio Poirot, a gente não ficou sabendo muito, assim, não foi um caso mais simples de detetive, a gente não aprofundou muito em detalhes, então, né, no próprio trejeito, né, do detetive, assim, a gente não... como foi um livro introdutório, tanto da autora quanto da trama policial, né, ela trabalhando ali o gênero do próprio detetive, que hoje é mundialmente famoso e tal. Nesse livro aqui, a gente consegue claramente perceber um desenvolvimento muito grande de ambos, tanto do detetive quanto da autora. Aqui ela consegue explorar muito bem o gênero, ela consegue explorar muito bem o Poirot. A gente consegue perceber assim, o detetive que a gente tanto ama. Ele já lança logo no começo assim, pro Hastings, né, que é o narrador da história. Você tem que trabalhar a massa cinzenta. Ele vai falar isso pra sempre agora, até o final. Ela consegue trabalhar o gênero policial de uma forma assim, muito bacana. Esse livro, pra mim foi uma releitura e eu não lembrava. Deve ter uns 10 anos que eu já li esse livro. Eu não lembrava mesmo do que acontecia. E, assim... nesse livro em particular, O Homem do Terno Marrom pra mim também vai ser uma releitura, que eu também não lembro absolutamente nada que aconteceu. Nesse livro em particular, ela consegue trabalhar uma trama dentro de outra trama, sabe? Eu também não descobri o assassino nesse caso. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte... é que a gente consegue perceber que ela se encontrou, sabe? Ela encontrou o gênero que era pra ela escrever, né?
Então, assim, ela, sei lá, gente, eu sou muito, acho que quando eu gravo os vídeos da Agatha Christie ou de Sherlock Holmes, eu sou meio tendenciosa, assim. Mas é porque realmente eu não. Eu terminei de ler o livro e eu fiquei assim, como que a mulher consegue pensar esse negócio? Eu não entendo mesmo, porque se vocês lerem o livro, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Mas é isso que eu falei, ela colocou um caso dentro do outro. E é literalmente isso. Um caso dentro do outro. Ela. Eu não vou falar mais nada. É literalmente isso. O final de cada livro da Agatha Christie acaba com o Poirot, ou a Miss Marple, ou o Tom Atupence, ou no caso aqui que é com o Coronel Race. Eles acabam que no final, ou quase no final da história, esses personagens principais, né, eles explicam pro Hastings, ou pro um amigo, ou pro as pessoas ali envolvidas, eles explicam, né, o que aconteceu. O desenrolar da história, quem que é o assassino, o que matou, o porquê, o motivo, né? Que, consequentemente, né, para nós leitores também eles explicam. Então, aqui neste livro, nós vamos ter duas explicações. 2 capítulos em que o Poirot explica o que aconteceu, justamente porque é necessário duas explicações, porque não são 2 assassinatos, não acontecem 2 assassinatos, sabe, assim, só que um assassinato acontece, e não é nem por 2 motivos diferentes, mas, não sei, eu não sei nem explicar, mas, e não é nem por 2 motivos diferentes, é porque são 2 caminhos diferentes que levam a uma coisa que eu não sei, vocês vão ter que ler o livro. Mas a história é a seguinte. Nós temos então um Poirot e um Hastings meio que entediados lá na Inglaterra. Tipo, o que eu vou fazer agora? Os casos que eu pego é tudo chato, tudo fácil de resolver. É parecido um pouco com Sherlock Holmes, confesso, é assim. É um pouco similar, sim. Foi a intenção? Não sei, não vou entrar no mérito, eu não quero entrar no mérito porque não conheço isso. Não vou entrar nessa parte. Enfim, e aí até que o Poirot recebe essa carta de um tal de P.T. Renault, que obviamente que eu estou inventando o nome porque eu não sei falar francês, finge que é Renault. Aí esse tal Renault é um cara rico, francês lá e tal, e dizem que nessa carta ele diz que ele tá com a vida ameaçada, estão ameaçando a vida dele. E o Poirot, como ele consegue ler ali nas entrelinhas, ele fala assim, esse cara que tá falando a verdade, a gente precisa ir pra França agora. E aí ele e o Hastings vão correndo pra França e quando eles chegam na propriedade desse cara, já tá a polícia, já tá um bom movimento lá na casa deles e tal, e ele, o que tá acontecendo? Vai receber a carta do cara aqui, o que é isso? E aí o policial responsável ali pela investigação conhece o Poirot, chama ele e fala assim, o cara que morreu. Morreu. E isso não é spoiler, tá, gente? Acontece logo no começo. Tá morto aqui, foi encontrado morto aqui, E aí o responsável ali convida o Poirot para participar da investigação. Só que nessa investigação a gente também vai ter um tal do senhor Giraud, que obviamente que eu também estou inventando a pronúncia, que é um detetive parisiense conhecido pelos seus métodos não tradicionais de investigação, que ele meio que fica, durante o livro inteiro, ele fica confrontando o Poirot, sabe? São métodos diferentes de investigação que se choca com o Poirot. Então aí um fica meio que brigando assim com o outro
pra ver quem que chega à conclusão primeiro. Inclusive no final o Poirot até aposta com ele, fala assim, eu aposto que eu chego no assassino primeiro que você. Claro que o Poirot ganha, né? Óbvio. Mas enfim, e é muito engraçado ver essa disputa dos dois. E é interessante ver, assim, como que a metodologia de investigação, assim, é diferente, sabe, dos dois. Se foi uma crítica ao método de investigação do Sherlock Holmes, também não vou entrar no mérito da discussão, mas fica aí um questionamento, né? Eu senti um pouquinho ali de uma criticazinha. Mas, de novo, eu não acho que Agatha Christie seja essa pessoa. Sabe, seja uma pessoa que faça esse tipo de coisa. Mas, na hora que eu li, assim, eu senti uma criticazinha. Confesso. Mas enfim, então a história é essa, né? A base é essa. E como é uma história dentro de outra história, é interessante ver o desenrolar das duas e acompanhar principalmente o Hastings, que é uma pessoa, assim, por mais que ele seja também um detetive, né? Ele é muito aleatório, sabe? Ele seria como se fosse eu. Eu acho que, na verdade, o papel do Hastings na história, ele seria a gente, sabe? Ele é um personagem criado para interpretar, como se fosse nós, leitores, ali dentro, sabe? Tipo assim, é o papel do leitor dentro da história, como se o Poirot estivesse conversando, em vez de ser com Hastings, ele estaria conversando com nós, leitores. Eu acho que é o papel do Hastings, porque ele é completamente inútil. Assim, o Hastings não descobre nada, ele não faz nada, ele não faz nada na história, pelo menos por enquanto, né, até o segundo livro, ele não faz nada. Ele é tipo a gente mesmo, que não descobre nada, ele só fica passeando, ele acompanha o Poirot fazendo os negócios, ele não faz nada. Eu acho que o papel do Hastings seria mais interpretar mesmo, assim, seria a gente na história, e eu acho que seria isso. Porque ele não faz nada mesmo, não. Ele só viaja, ele é o acompanhante do Poirot. Mas é isso, gente, é realmente, assim, é muito diferente do primeiro livro. Enquanto que o primeiro livro, o Misterioso Caso de Styles, ele é bem morninho, é o primeiro livro dela e tal. Esse daqui já é mais... é bem mais policial, é mais investigativo, tem mais... tem mais a cara do Poirot, sabe? É muito diferente também dos livros da Miss Marple, né? O tipo de investigação é muito diferente dos livros da Miss Marple, que a gente ainda não teve, né? A Miss Marple ainda não apareceu. É diferente do livro do Adversário Secreto, do Tommy da Turpense, que ele é mais cheio de ação, né? Que o do Poirot, os livros do Poirot não tem essa ação, o Poirot é totalmente contra essas coisas de perseguição, essas coisas. O Poirot é de boa. O Poirot, ele é contra bagunça, suor, essas coisas do tipo assim, ele é de boa. Mas é isso. É isso. Eu espero muito que vocês leiam a Agatha Christie. É muito bacana ler em ordem cronológica, justamente para acompanhar, né, o desenvolvimento dos personagens, o próprio desenvolvimento da autora. Tipo assim, os livros podem ser lidos independentemente, né? Eles não precisam ser lidos em ordem cronológica, mas é interessante ler porque, por exemplo, foi mencionado aqui no livro o caso do Styles, então se você ler na ordem, né, faz um pouco mais de sentido, mas se você quiser ler só o Assassinato no Campo de Golfe, pode ler, não tem problema nenhum. E é isso, fica a dica. Assassinato no Campo de Golfe. E aí, como eu falei, né, o próximo livro é O Homem do Terno Marrom. A aventura com o Coronel Race.
E todas essas minhas edições aqui é da Best Bolso. Não, provavelmente deve ter outras edições de outras editoras aí. Com certeza. Assim, não sei, né? Provavelmente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.